Continuando, agora vamos analisar o seguinte depoimento. Depois que a gente fez aqueles duas atividades de aprendizagem, planilha Price e saque, tem um resumo e vamos analisar. Entenda a tabela Price como uma das mais práticas e harmônicas aplicações dos conhecimentos da engenharia econômica para o bem-estar do cidadão. Lembro-me bem, quando comecei a estudar matemática no ginásio, que é a antiga quinta série, que hoje é o sexto ano do ensino fundamental 2, não vislumbrava as aplicações para tudo aquilo. O mesmo aconteceu no científico, por incrível que pareça, na faculdade. Deparei-me com a tabela Price. Quando cursava o primeiro ano da faculdade, já trabalhava. O caso que apareceu em minhas mãos foi o início de uma paixão que dura até hoje. Conviver com as nuances do valor do dinheiro no tempo. Simplesmente é um alimento para novos desafios. A tabela Price é uma das filhas da matemática financeira ou engenharia econômica. Ela está no nosso cotidiano e às vezes passa despercebida. O fato de pensarmos em comprar alguma coisa a prazo ou à vista já envolve a tabela Price. Sei que os vendedores das lojas de eletrodomésticos nunca, na sua grande maioria, ouviram falar dessa genialidade, mas a usam constantemente quando fazem contas de valores de prestações, usando fatores que lhes foram fornecidos para lhes facilitar a vida. Quem quiser aprofundar mais, portal de finanças. Um financiamento de 120 meses para um imóvel com valor de 50 mil, a taxa de juros de 12% ao ano e taxa referencial, TR, de juros obrigatória por lei, mensal de 0,21 dos 2.149 milésimos por cento. Sistema de amortização adotado, SAC. Sistema de amortização crescente. Fórmula. Para mim calcular minha prestação, eu vou pegar o saldo devedor, 50 mil, vezes 1 dividido pela quantidade de períodos, que é 120, mais a minha taxa de juros do mês, que no caso aqui, ó, tá 12%, mas consegue ver que ela tá ao ano, e aqui eu tô falando mensal, em 120 meses, então você vai ter que, aqui tem 12% ao ano, e eu tô falando em 120 meses, aqui ó, 120 meses, então eu vou transformar essa taxa aqui ó, ao ano, dividido por 12, tá? Então 12 dividido por 12, 1. 1 para tirar o símbolo do porcento, 1 dividido por 100, 0,01, tá? Então, a fórmula 0,01, aqui esse 100 é só para tirar a porcentagem. Sendo assim, a prestação fica 50 mil vezes, abre lá na sua calculadora, você vai ter só o parênteses. Então, põe um parênteses aqui, um parênteses aqui. Vamos até fazer aqui, ó. Sempre quando vocês tiverem a oportunidade, façam junto 50 vezes, abre parênteses novo, 1 dividido por 120, fecha parênteses, mais, fechei só um parênteses, né, mais 0,01, que eu calculei o 12 dividido por 12 e dividido, que dá 1, ou seja, 1 dividido por 100, 0,01. Fecho o parênteses, que eu abri o 2, né? Então, fecho o outro parênteses. Então, 0,018 deu esse aqui. Então, agora eu vou multiplicar com os 50 mil para ver quanto que vai ser essa prestação. 916,66. Então, a minha terceira casa é um 6, então aumenta a segunda para 7. 916,67 é o valor da minha parcela, tá?
Então, assim temos o valor da primeira parcela. Consideramos N como sendo o período total do financiamento menos o período já pago. Neste exemplo, para a primeira parcela, N é igual a 120. Para a 13ª parcela, N será igual a 108, ou seja, 120 menos 12, porque eu vou pagar a 13ª, então quer dizer que eu paguei 12. Então, 120 menos 12, que dá 108. O saldo devedor do financiamento é corrigido mensalmente pela taxa referencial 0,22.149. Dessa forma, primeiro corrige-se o saldo devedor, depois diminui a parcela da amortização e assim terá o saldo devedor corrigido. Essa correção, hein? Cálculo do valor mensal dos juros a pagar. Valor juros mensal. Taxa do juro do mês vezes o saldo devedor do mês, e eu tenho que multiplicar isso com a minha taxa referencial de 0,21.490. Então, o valor da amortização ele vai ser igual à prestação de 900 e o valor da amortização vai ser a prestação menos o valor dos juros mensal. Então, a minha prestação lá deu 960, 916,67. Então, eu vou pegar 916,67 da prestação e agora vou tirar os juros. No sistema saque, a gente calculava os juros apenas em cima do saldo devedor, né? Agora aqui, a gente tem que calcular, a gente verifica que além de, eu multiplicar, né? Aqui a minha taxa de juros. Além de eu multiplicar pelo saldo devedor, eu tenho que também aplicar a taxa, tá? Atualizando essa taxa referencial. Então, o valor da amortização vai ser a prestação menos os juros. É quase igual no saque. Porém, a diferença é que vai ter essa taxa aqui atualizando esse valor, tá? Modificando do saque. Então, sendo assim, temos a seguinte tabela. 50 mil. Na primeira, eu tenho a prestação 100.916. Meu juro vai ser quanto? Deixa eu ver aqui. Juro. 50 mil vezes... qual que é? 0,01, né? Vezes 0,01 é o meu juro de 1%. Vezes a minha taxa referencial, que é 0,21.490, né? Ou 2.149. Então, 107,45 é o meu juro. Menos a minha prestação, vou tirar o juro de dentro da prestação, vai sobrar então só a amortização. Menos, olha, o barulho de anjos. Então, aqui, o valor do meu juro, 107,45. Então, eu tenho que tirar da prestação de 916,67, tenho que tirar 107,45, vai para 809, é o valor que eu tenho que amortizar, o valor que eu tenho que tirar da minha dívida, de 50 mil. E se fosse apenas o saque, né? Não, o price, eu teria... Cadê? A amortização, que seria constante, 50 mil. Se fosse o saque, a minha amortização seria sempre a mesma. E aqui, tá aumentando. Então, no primeiro mês 809, depois 810. E na price, se eu fosse calcular apenas os juros,
eu ia ter 50 mil vezes o juro, né? Então, assim, aqui o juro seria de 500. No caso, se eu tivesse com a amortização trabalhando com o saque, eu ia pegar 50 mil, dividir para 120, aí eu ia ter sempre a mesma amortização. Eu ia calcular o juro, em cima de 50 mil, então 1%, R$500 seria na primeira parcela. Então, na questão do saque desse sistema de amortização crescente, eu vou multiplicar por 0,21409. Preciso zero, não. Então, eu multiplico pela taxa referencial e aí os meus juros vão ser menor. E a minha amortização, né, no caso dessa saque, vai ser maior. Então, aqui, ó, a minha prestação é fixa, tá? Então, agora vamos... Esse saque, tá? Então, passados os 12 primeiros meses, o saldo devedor será corrigido, gerando uma nova prestação que durará por mais 12 meses. Então, depois aqui, ó, depois que pagar 12 parcelas, esse saldo aqui, ele vai ser corrigido, então ele vai dar uma aumentada, tá? Então, existem casos onde esse saldo vai sendo corrigido e aumenta demais a dívida. E às vezes você nunca consegue amortizar essa dívida. E aí você acaba entrando numa dívida que ela sempre vai... Ela nunca vai reduzindo. Mesmo que você pague ela... Então tem que analisar. Não tô falando que é o caso aqui, da Sacre, tá? Mas, passados os 12 primeiros meses, o saldo deverá ser corrigido, gerando uma nova prestação que durará por mais de 12 meses. Atividade de aprendizagem. Faça a simulação para o valor de um financiamento de R$60 mil com as mesmas taxas e período de 10 meses para preencher a tabela, formando uma nova com o sistema Sacre. Então, faça uma simulação para o valor de um financiamento de 60 mil com as mesmas taxas de 0,1%. Período de 10 meses. Para preencher a tabela, período de 10 meses, formando uma nova com o sistema Sacre. Então, deixa eu abrir aqui uma planilha do Excel. Ah, tá desfocado, né? Então, vamos ali abrir uma. Agora vamos fazer a simulação. Eu consegui instalar o Excel. Então, são 10 prestações. Vou começar daqui, da segunda linha. São 10 prestações. Vou pôr minhas bordinhas todas, ó. Todas as bordas. Então, eu vou utilizar... Vamos pegar como referência aquela ali, ó. Aqui. N, o número de períodos, o número de parcelas, amortização, juro, prestação. Então, aqui, N, que é o número de período, amortização, amortização, juros, prestação, saldo devedor. Fiz uma coluna a mais, aqui a F, o que eu faço? Exclui ela. Aí exclui e as demais vão chegando pra cá. Aqui, ó, pra eu expandir, pra ficar o devedor. Venho aqui, vai formar uma seta dupla, dou um duplo clique, abriu.
Quero centralizar. Vou pôr aqui, ó, no centralizar. No meu grupo aqui, ó, de alinhamento. Amortização também não tá aparecendo. Agora apareceu. Então, vou iniciar em 0, tá? Para eu colocar o saldo devedor inicial. 1, 2, 3. Ó, se você selecionar tudo, selecionei, cliquei no 0, arrastei até o 3 sem soltar o mouse. Aí soltei agora. Vem aqui no cantinho, ele vai tentar ver o que você fez para trás e vai tentar dar sequência, tá? Quero centralizar. Então, qual que é o nosso saldo devedor? 60 mil. 60 mil. Quero o valor de moedinha? Clico lá na moedinha. Saldo devedor 60 mil. Aí a prestação, eu preciso calcular minha prestação. Então, vou calcular ela aqui em cima, ó. Lá naquele arquivo fala que a minha prestação, eu pego o saldo devedor e multiplico a parênteses 1 dividido pela quantidade de períodos, que ali vai ser 8, e mais a minha taxa de juros. E a taxa de juros não pode estar em por cento, tá? Eu tenho que, se tiver, divide por 100. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui, a minha prestação, vou pôr aqui, ó. A minha prestação é igual o meu saldo devedor, vou multiplicar, vou abrir parênteses, tá? Que eu vou abrir 2 parênteses. Vou pegar 1 e dividir. Tá acontecendo aqui, né? E aqui. Então, vou dividir pela quantidade de parcela, tá ali o 8, ó. Posso clicar ou só digitar, tá? Vou pôr aqui e vou travar ela. No Excel, a gente trava apertando esse teclado aqui, eu tenho que apertar o FN. Mas apertando o F4, ó. Ó o que faz quando aperto F4. Não, travei só a linha, agora travei coluna, não destravei todo mundo, apertei o Alt F4, não, a função F4, travei linha e coluna. Então, vai parar no 8, mesmo que eu arraste mesmo que se em algum momento eu arrastar, vai sempre repetir. Assim, quando eu falo arrastar, é quando eu clico aqui no cantinho e saio arrastando o computador, essas planilhas, ela vai tentar verificar como que tá ocorrendo os padrões, tá? Então, ela vai tentar pegar a próxima célula. E aí, quando eu travo, ela não vai pegar a célula de baixo, ela vai manter só essa aqui. Aí, se eu pegasse aqui o 1, então, e não travasse, e saísse arrastando, na próxima ela ia pegar o 2, na próxima que ela copiasse a fórmula, ela ia pegar o 2, depois na próxima o 3, tá? Então, a gente trava para que ela não mude nem a célula, nem a linha, nem a coluna. Mantém essa célula. Bom, então, coloquei lá 8, o número de períodos. Mas não era mais fácil deixar o 8? Ah, quer deixar o 8? Põe. Mais a minha taxa de juros, que é a mesma taxa do exemplo que falou, 0,01. Fecho esse parênteses que tá faltando. Tá vendo que ele, ó, ele vai simbolizar, ele fica um pouquinho mais negrito quando ele tá fechando cada parênteses. Então, 8.100. Isso vai dividir nas 8 parcelas, tá? Então, aqui eu tenho a parcela de 8.100. Então, todas as minhas parcelas serão 8.100. Então, olha o que acontece se eu for tentar arrastar. Não, ele copiou certinho, que bom. Não estabeleceu padrão nenhum. Então, eu tenho com a minha prestação assim. Então, eu pego aqui agora e vou calcular meu juro. Lembra como que eu pego? Eu pego meu saldo devedor, multiplico pelo juro. Meu juro é 0,01. E
multiplico 0,01, só que no Sacre ele tem 0, no Sacre ele tem aquele TR, né? Aquela taxa referencial. Então lá no exemplo falou que era para usar o mesmo, né? 21.490. Então, 21.490. Esse último zero não precisa pôr. Então, o meu juro é 128,94. Então, minha amortização em cima de 60 mil, eu vou pegar, é igual a prestação menos o meu juro. Como que eu vou fazer isso na calculadora? Vou pôr lá na calculadora 8.100 menos 128 mil, ou menos R$ 128,94. Então, minha amortização aqui, ó, vai ser 7.971. Então, e agora o meu saldo devedor, depois que eu pagar essa primeira, vai ser 60 mil menos os 7 mil, tá? 52 mil. E agora? Bom, agora vou calcular o juro, né? Em cima do meu novo saldo devedor. Então, é igual saldo devedor vezes a minha taxa de juros, que é 0,01, vezes 0,2149. 111. E a amortização vai ser como agora? Vou pegar 8.100 menos o juro. 7.900. Meu saldo devedor, depois que eu pagar essa parcela, vai ser 52.028,94 menos minha amortização. Foi para 44. E agora o meu juro vai ser em cima dos 44. 44 vezes 0,01 vezes a taxa referencial, que é 0,21, 2.149, 94,64. E a amortização? Amortização vai ser o saldo devedor menos, aliás, a amortização é a minha prestação, é aqui, ó, não tá querendo mudar, apaga, viu, gente? Selecionei tudo, é um backspace, deletei, vou aproveitar, clicar aqui, prestação, olha o barulho de um anjo andando de moto. Na realidade, carruagens celestiais. 8.100 menos 94 mil. Então, a minha amortização vai ser de 8 mil aqui. Então, eu vou pegar 44 mil menos a minha amortização. Foi para 36 mil a dívida. Agora, eu vou calcular o juro em cima dos 36 mil. 36 vezes, dividido não, vezes 0,01 vezes 0,2149. Agora, meu juro e a minha amortização vai ser os 36 mil menos, oxe, a amortização é a prestação menos juros. Aí agora meu saldo devedor, aí sim, saldo anterior menos amortização, ou seja, 36 mil menos 8.022. Então, ó, minha amortização vai crescendo. Isso que é o Sacre. Tava escrevendo, não queria deletar o ESC. A célula ESC estava mais perto, ó. Tava escrevendo, não estava longe do delete. Aí eu vou aperto o ESC que eu saio dessa célula. Sem fazer alteração nenhuma. Não apertei o Enter, então agora sim. Sacre. Quero deixar gravado esse Sacre? Deu Enter. Então, agora vamos calcular o juro. É igual ao meu saldo devedor vezes 0,01 vezes 0,2149. 60 e 20. E aqui eu vou pegar, é igual 28 mil. Opa! 8.100 menos 60 e 20. 8.039. Então, agora,
o saldo anterior devedor menos a minha amortização. E a gente só vai, assim, decorar, ou então, pelo menos, assimilar se a gente copiar, tentar, pegar a calculadora e fazer, tá? Então, juros aqui é igual a 19.000 vezes 0,01 vezes 0,349. Aqui ele já vai vir no automático, ó, ele já derrubou a nossa fita, que a gente está pegando essa célula e reduzindo essa. Então, ele já está fazendo automático. E aqui, ele pega o saldo anterior menos a amortização, tá? 11.915. E agora, nessa parcela, ele vai pegar saldo anterior vezes 0,01 vezes 0,01 vezes 0,2149, né? E aí, aqui, ó, vai pagar 8.074, que é 11.915. Não, que é 8.100, é igual a 8.100 menos os juros. 8.074. E agora aqui, o meu saldo devedor, ele vai para igual. E pega o saldo anterior menos amortização. Vai 3.841. E eu vou pegar meu juro. É igual aqui, vezes 0,01 vezes 0,249. E agora, que ele já derrubou, né, a fita, pegou a prestação menos os juros, e é igual a prestação menos os juros, que é 8.091. Então, só para finalizar, aqui meu saldo devedor vai ser igual saldo devedor anterior menos a amortização a amortização tá maior do que o saldo devedor, vai ficar um saldo negativo, exatamente. Esse saldo negativo chama de mutuário, que aí o cliente vai pegar no final que ele finalizar essas dívidas. Então ele vai pegar esse valor negativo. Tem um cara que estudou um algoritmo, Frank, que ele estudou um algoritmo para tentar aprimorar esse saque aqui, e onde a pessoa pagaria um pouco menos, tá? Então, o cara é o Sacre algoritmo Frank Michel Forte. Frank Michel Forte, da USP. Então, e aí ele cria esse algoritmo para sistema de amortização crescente, para que o cliente pague um pouco menos. Então, finalizamos aí essa última questão, tá? É isso aí. Muito obrigada.